Olá, nesse vídeo eu vou ensinar e também vou aprender como fazer uma pintura envelhecida em vasos de barro, em vasos de cerâmica. Eu comprei esses vasos aqui hoje, ó, e apesar de eles serem de barro, eles têm uma cor que eu não gostei. Eles são muito claros, então eu pensei em pintar. Então eu vou pintar de branco porque eu vou botar eles na minha sala. A minha sala está agora mais ou menos em tons de branco e cinza, então eu vou tentar fazer neles uma pintura envelhecida branca. Eu vou fazer pela primeira vez nesse vídeo, vamos testar, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou testar nesse vaso que é menorzinho e tem até um defeito aqui, então se não der certo eu não perdi muita coisa. Vamos precisar inicialmente então de goma laca, que é para impermeabilizar e para fazer uma base para tinta. A tinta branca, no caso que eu vou pintar de branco, eu vou usar uma tinta acrílica, também pode ser outro tipo de tinta. Eu vou usar uma tinta acrílica, que também inclusive podia ser uma tinta como uma tinta de parede. Essa daqui eu tenho uma tinta de loja de artesanato, mas poderia ser também uma tinta para a parede acrílica. Vamos precisar também de betume. Aqui eu tenho um betume que é diluído em água, também tem os que dizem aqui betume da Judéia, que é diluído em água rasa. Eu preferi esse daqui em água, que dá menos trabalho. Eu nunca usei isso daqui, não sabia nem para que servia. Ele vai dar assim um visual envelhecido, né? Esse o objetivo. Vamos ver no que isso vai resultar, não sei. A gente vai precisar também de pincéis. Ó, temos aqui pincéis para passar as coisas no vaso, lixa, que é para lixar e dar um efeito assim que está meio descascando, que já saiu a tinta, e um pano para limpar ali no final o betume. Então acho que inicialmente isso. Eu também tenho álcool aqui porque a goma laca se dilui em álcool. Então vamos lá. A goma laca eu vou botar neste potinho aqui para poder pintar. É um líquido incolor, tem um cheiro bem forte. E tem outra goma laca também que é com cor, que acho que chama goma laca indiana, que daí ela é com cor. Se você for pintar com uma tinta mais escura, provavelmente você pode usar. Eu, como ia pintar de branco, preferi essa que é incolor. Isso custa muito pouco, foi tipo R$6 e serve para impermeabilizar. Também serve como último passo, também tipo um verniz. Assim, no caso eu vou usar para impermeabilizar por dentro e por fora. Eu também vou passar por dentro porque eu quero impermeabilizar o vaso, porque eu vou plantar planta aqui, eu vou botar terra aqui, então é bom que eu tenha uma impermeabilização, assim o vaso não chupa toda a água quando eu regar. Então eu acabei de passar aqui a goma laca faz uns 5 minutos e ela praticamente está seca já. Deixou uma cor bem mais legal no meu vaso, inclusive. E ela é tipo uma colinha, assim, tem um cheiro bem forte e deixa um visual mais acetinado, assim, tipo um verniz mais fraquinho. Então, depois de passar a goma laca, deixar ela secar bem e depois passar a tinta. Ainda vou deixar ela aqui uma meia hora e depois vou passar a tinta. Então descanse o vaso, faça outra coisa enquanto ele seca e vamos ver. Então agora é hora de pintar. O pincel que eu usei, a goma laca, daí eu deixei ele de molho um pouco com álcool para poder lavar, porque a goma laca é diluída em álcool, então só consegue lavar com álcool, senão tem que botar o pincel fora.
Eu estou tentando não sujar um outro utensílio, então eu vou tirar a tinta diretamente do potinho. Como ela diz aqui que já está pronta para uso, eu não vou diluir. Se for tinta para a parede e tal, você tem que diluir um pouquinho em água para ela não ficar muito grossa, enfim. Tá aqui pintado o vaso externamente com tinta branca. Eu vou deixar ele secar, assim que puder virar, vou pintar a parte de dentro também, só a parte de cima ali, porque o resto vai estar com terra. Então o próximo passo agora é aguardar secar. Ó, se passaram mais ou menos umas 2 horas desde que eu pintei o vaso, ele já secou completamente. Eu vou fazer uma segunda demão da tinta agora, porque ele ficou com muitas marcas de pincel, então acho que fica melhor se eu fizer uma segunda demão para depois seguir o processo. Então vou pintar a segunda demão aqui de branco para ele ficar bem branquinho para a gente depois poder fazer aquele efeito envelhecido. Então vou fazer agora. Aqui então temos o vaso já seco e com 2 demãos. Eu deixo ele secando de um dia para o outro. Tá aqui, a minha tinta é fosca, então ele está bem fosco. Uma coisa que eu não tinha dito antes, que é para passar o pincel sempre no mesmo sentido, sempre do de baixo para cima, de cima para baixo, enfim, para que ele fique com uma textura mais legal para o que a gente vai fazer. Aqui vocês não vão conseguir ver, mas dá para ver umas marquinhas assim de pincel e tal, que para o que a gente vai fazer aqui a pátina, isso é bem bom. Claro que se eu quisesse deixar o vaso homogêneo de uma cor só, isso não seria bom, daí eu teria que fazer outra demão, enfim. Agora o passo que nos falta então é passar o betume. Eu diluí o meu betume aqui em uma proporção de 2 doses de água para 1 de betume, e ele ficou mais líquido e um pouco mais claro, porque o betume é uma coisa muito escura e muito densa. Se eu fosse passar ele diretamente aqui, ele já ia ficar muito escuro e provavelmente ia secar muito rápido, e daí a gente não ia conseguir o efeito que estamos buscando. Assim eu diluí ele e vou fazer o teste aqui, espero que dê certo. Primeiro eu vou passar no fundo do vaso, vamos tentar passar no fundo do vaso e fazer o teste para ver como é que tá. A gente vai passar o betume e depois tirar com um pano de algodão. No caso eu tenho um pano aqui que inclusive é áspero, eu acho que ele vai ajudar também a dar esse aspecto mais envelhecido que a gente quer que fique apenas assim, né, alguns riscos de betume. Vamos ver como é que fica. A gente molha o pincel e tira todo o excesso, a gente quer que fique bem pouco no pincel, porque a gente quer apenas uma pequena quantidade. Então tira todo o excesso, todo o líquido que vai saindo. Pode. Agora a gente tenta fazer algo decente aqui, vamos lá. Então ele dá essa tonalidade marrom, e agora a gente tira, deixando um pouco, fica assim, como se ele tivesse envelhecido mais sujo, assim, dá uma tonalidade mais suja para ele, que é o que a gente busca agora. Tira mais um pouquinho, pode tirar mais de umas partes e menos de outras partes, por isso a gente não quer que o betume seja exatamente uma pintura homogênea, a gente pode passar só em certas partes, em outras partes não, para ele tirar essa cor branca, limpa, nova que o vaso tá. Acho que deu certo. Daqui a pouco, depois a gente vai dar o último passo, que é lixar para fazer uns desgastamentos no vaso. Então o betume, acho que é isso aí mesmo. Vamos fazer no vaso inteiro agora.
e vamos passar. Vou passar metade e passar o pano. Passei aqui em todo. Passar o pano agora. Tira mais de umas partes do que de outras. Também a gente não quer que o vaso fique marrom, que o betume é marrom, então a gente vai tirar. Mas por isso também é bom um pano áspero, porque ele vai ajudar bastante a criar uma textura e a tirar o betume mais facilmente. A primeira metade está aqui. Aqui então a primeira metade com betume. Vocês podem ver que ele deu uma simulação como se o vaso realmente ele fosse usado, como se tivesse terra, como se ele tivesse um pouco sujo. Veja a comparação com a outra metade que está só branco. Ó. Aqui temos um vaso branco e aqui temos um vaso com betume. Como eu disse, algumas partes a gente pode deixar um pouquinho mais escuras, mesmo para simular uso. Vamos então aplicar na outra metade. Eu apliquei meio a meio, que é mais fácil daí para a gente retirar o betume antes que ele seque, antes que ele se introduza muito. Então vamos fazer na outra metade. Não precisa fazer uma pintura homogênea, pode fazer assim meio louco. Se você não quiser tanto esse efeito assim, você pode ou diluir mais o betume ou usar também um pano úmido. Se você usar um pano úmido, o betume sai mais fácil. No caso que eu estou usando um betume que é diluível em água. Se for betume diluído em água rasa, caso você tenha que medir seu pano com água rasa, aí não fica uma coisa tão agradável, porque a água rasa tem um cheiro muito forte. Agora eu vou fazer na parte de dentro, que eu não tinha feito ainda. Dentro e borda. Então agora a gente vai dar pequenas lixadas com uma lixa. Eu tenho aqui uma lixa fina. Deixa eu ver. Uma lixa diz aqui 120. Não sei o que significa, mas é uma lixa bem fina. Então a gente vai dar uma lixada em algumas partes do vaso para simular desgaste e dar aquele visual envelhecido mesmo. Umas lixadas assim verticais para fazer um desgaste na tinta, no betume, fazer desgaste nas bordas também é bem característico. Assim deixa aparecendo um pouquinho do vaso embaixo.
vai parecer que ele foi muito usado, que ele tem alguns anos de trabalho já. Aqui temos então o vaso agora finalizado com a lixa, como se ele tivesse desgastado. Confesso que eu não sou muito talentoso assim com lixa, então ele não ficou assim uma beleza após esse passo, mas ele já estava bem legal só com a tinta e o betume. Acho que a lixa também ajudou nesse processo aí. Então é isso, assim, ele está desgastado nas beiras, aqui ele já estava quebradinho mesmo, eu desgastei um pouquinho, embaixo. Você pode tirar, você pode caprichar mais na lixa e tirar mais no corpo do vaso também para dar um visual mais forte. É isso aí, então estamos aqui com o nosso vaso pronto. Branco, envelhecido. Muito interessante. Deu certo, agora eu vou ter que fazer nos meus outros vasos. Está aqui meu outro vaso. Ó, aqui então no fim nós temos o vaso que eu fiz no vídeo e mais outros dois que eu pintei logo após. Estamos aí, eu achei bastante legal o resultado. Se você tiver mais talento com a lixa, eles vão ficar melhores. Você também pode inverter os dois últimos passos, você pode passar a lixa e depois passar o betume. Isso evita que a lixa tire apenas o betume e fique branco embaixo, como ficou em algumas partes do meu vaso, desse vaso grande principalmente, e daí eu tive que passar um pouco de betume por cima ainda, mas então acho que passando o betume como último passo talvez melhore. Então era isso aí, espero que tenham gostado, espero que vocês avancem nessas técnicas e tenham mais talento do que eu. Até mais.